Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br. Hoje, dia do trabalho, 1º de maio, convidada é a coordenadora nacional do PSD Mulher, a Alda Marco Antônio. Prazer tê-la aqui, Alda. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite, Sancopé. Alda é engenheira sanitarista. Civil e sanitarista. Engenheira sanitarista. Como é que a política faz para seduzir as mulheres, Alda? É muito difícil. É muito difícil. As mulheres, você sabe, pensam e agem diferente dos homens. As mulheres são capazes de levarem 4, 5 tarefas ao mesmo tempo. Os homens são mais centrados. Quando eles têm uma tarefa, eles têm começo, meio e fim e nada pode atrapalhar. Essa é uma característica. E as mulheres encontram tempo para tudo. E, infelizmente, no Brasil, elas não encontram tempo para o partido político. E esse é um grande erro que as mulheres cometem, porque tudo é resolvido pela política. E já disse lá atrás um filósofo, quem não gosta de política, com essas pessoas não tem nada errado, só que elas serão dirigidas, governadas por quem gosta de política. Então você se afasta da política e você permite que pessoas que não pensam como você dominam a vida, possam dominar a vida através da criação de leis e da execução dessas leis. Portanto, eu acho que é um grave erro das mulheres brasileiras não se dedicarem à política e à política partidária. Alda Marco Antônio, não é por coincidência que hoje, dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, celebrado em diversos países do mundo já há mais de 90 anos, o Fausto Camunha pediu que a secretária Alda Marco Antônio estivesse conosco, porque foi secretária estadual do Trabalho no governo Franco Montoro, uma atuação destacada e reconhecida internacionalmente. 3 vezes premiadas, prêmios internacionais, pelo trabalho que a senhora executou frente à Secretaria Estadual do Trabalho no governo Franco Montoro. Correto? Correto. Foi algo extraordinário na minha vida e tenho certeza também que foi algo extraordinário na vida de outras pessoas. Foi uma gestão que descortinou. Nós estávamos ainda num período ditatorial. E o governador Montoro foi fantástico, porque ele não interferiu no nosso trabalho, pelo contrário, ele aplaudia. A minha gestão começou muito agitada, porque poucos meses depois que eu tomei posse, aconteceram 2 mortes em Leme, 2 trabalhadores em greve, 2 canavieiros foram assassinados numa manifestação. Aquela foi talvez a minha entrada nessa secretaria, tratando desta tragédia, que foi uma grande tragédia. Eu passei lá 3 dias e 3 noites, administrando uma questão muito difícil. Em seguida, eu recebi, Zancopé, denúncias de uma médica que trabalhava no interior do estado, uma médica do serviço público, chamada Edna Bunhe. Ela falou comigo, doutora Alda, é triste a situação de quem trabalha no campo, sobretudo de crianças e mulheres. Elas aparecem no posto de saúde com mutilações, com ferimentos graves,
causados por ação no trabalho, acidentes de trabalho, e os patrões, os contratadores do serviço dessas pessoas viram as costas, eles não assumiam essa questão e acabava ficando nas costas do Estado. Mas a situação era trágica. E, em seguida, eu recebi também denúncias de um presidente de sindicato de trabalhadores rurais. E eu organizei fiscalização. Fiscalização do trabalho. Eu encontrei na Secretaria do Trabalho 220 médicos e engenheiros do trabalho. E nós tínhamos, a Secretaria tinha com o Ministério do Trabalho um convênio para ajudar o Ministério na fiscalização do trabalho. E eu creio que eles faziam fiscalização, mas eu encontrei os formulários que passava, por exemplo, multa ou advertência, fechados, lacrados. Nós tivemos que abrir e organizar. Você já disse, sou engenheira civil e sanitarista, com quase 30 anos de experiência na iniciativa privada, fazendo projetos e executando, acompanhando implantação de projetos industriais. Eu sabia o que eu ia enxergar, o que eu ia ver, porque eu conhecia o meio. A primeira coisa que eu fiz foi me ausentar do trabalho na iniciativa privada. Falei, não fica bem eu fiscalizar meus potenciais clientes. E organizei umas fiscalizações gigantescas, em que eu chamava 120 fiscais de manhã, 6 horas da manhã na secretaria, mas eu já tinha envelopes e indicações de onde eles deveriam ir para fiscalizar. E eu já tinha sido informada do que existia ali onde eles iam fiscalizar. Então, foi de um sucesso tão grande que alcançou a imprensa internacional, porque nós encontramos escravos aqui no estado de São Paulo, a 120 quilômetros da capital. Nós encontramos no campo e também na cidade. Tem uma reportagem desta época, é a revista Afinal, que eu não sei se dá para mostrar aqui, Enéas, não é? São trabalhadores que viviam como escravos, não eram trabalhadores, eram escravos, não é? E a secretária, então, secretária Alda Marco Antônio, ela localizou esses trabalhadores infantis, inclusive crianças trabalhando como escravo. E esses projetos que ela desenvolveu levaram a essa premiação internacional que eu me referi há instantes. Eu a interrompi para mostrar esta foto aqui, porque quando a senhora fala de trabalho escravo, tem mais do que trabalho escravo, tem trabalho escravo infantil que a senhora detectou na época. E, pasme, Zancopé, crianças já com mutilações, com dedo cortado, sem movimento na mão, porque já tinha sido cerrado os músculos, uma coisa dantesca, com queimaduras, cicatrizes grandes de queimaduras. E isto aí deu um impacto tão grande, porque ficava tudo escondido. Eu lembro, volto a lembrar, nós estávamos em época ainda de governo ditatorial, e nós enfrentamos essa questão. Eu fiz fiscalizações em 9 municípios. Em 2 deles eu tive o apoio dos prefeitos. Em Angatuba, o pior lugar, onde a situação era mais grave, tinha Lisboa. O Emílio Lisboa era prefeito, ele me acompanhou em todas as instâncias, e em Itu, o José Lázaro Piunti também me acompanhou, mas em outros lugares eu não tive o apoio, nem o acompanhamento dos prefeitos, mas foram comigo Ministério Público, Poder Judiciário, a Polícia Militar e a Polícia Civil, e a imprensa. A imprensa deu muita cobertura e foi importante, porque ela fortaleceu, sobretudo, os fiscais que estavam trabalhando comigo na própria Secretaria do Trabalho. Alda Marco Antônio, a senhora nessa época era secretária estadual do Trabalho, era o governo Franco Montoro, e a senhora me assusta, né, porque o Brasil é muito grande, então a gente quando fala alguma coisa, faz, né, alguma referência a trabalho escravo no Brasil, você imagina aqueles fundões lá, né, não vou nem citar, mas você imagina aqueles fundões, mas a senhora está colocando municípios
a 100 quilômetros da capital. A senhora citou Itu, Angatuba. Angatuba é cento e poucos quilômetros daqui. Exatamente. Itu, 80 quilômetros. Itapetininga também. Itapetininga, Angatuba, dá 120, 130 quilômetros, alguma coisa. Não chega a 150 quilômetros onde a senhora localizou esse trabalho escravo no estado de São Paulo. Eu vou explicar como é que ele foi caracterizado pelo Ministério Público como uma situação análoga de escravos. Eles eram requisitados em grupos, eram trabalhadores que vinham do estado do Paraná, eles faziam acampamentos no próprio local do trabalho, acampamento com casas de papel. Casa de papel. Alguns de plástico preto. A situação terrível de moradia. Aquele saco de lixo? Exatamente, isso que era usado abria saco de lixo preto, ou então aquele material de caixinha de leite, caixa de papelão. Eles moravam ali e as crianças não tinham escola e ajudavam os pais. Criança até de 5 anos, já com o dedo cortado, com queimaduras nas pernas. Olha que situação grave que eu encontrei. Nesta zona da mata, onde tem um pinus que tem a extração do látex dele, ele tem um látex que é tirado como se fosse de borracha, muito parecido, inclusive. Esse trabalho de recolher os saquinhos plásticos com esse material era considerado leve, e as crianças que faziam. Porém, para que aquele látex não endurecesse, era colocado um ácido no fundo do saquinho. Como o saquinho não tinha muita resistência, ele vazava e escorria nas pernas. Praticamente 100% dessas crianças da Zona da Lenha, em Angatuba e Itapetininga, tinham queimaduras profundas nas pernas, porque o ácido escorria para as pernas quando elas colhiam o material tirado do tronco das árvores. Eu encontrei também na zona do carvão algo terrível. Nos fornos de carvão, eles faziam carvão de lenha para mandar para siderúrgicas. Os fornos são umas estruturas de tijolo que é colocada a lenha lá dentro, depois levanta uma parede também de tijolo, coloca o fogo fica queimando por 8, 10 dias. Quando acaba o fogo, eles abrem aquela paredinha e deveriam esperar mais uns 12 dias para esfriar, para tirar o carvão. Só que a pressa de dar produtividade não deixava os trabalhadores, só mulheres, idosos e crianças, nessas praças dos fornos que eu encontrei. Então, as pessoas entravam com o forno ainda quente. E lá dentro tinha o pó no ar, o pó do carvão. Eles não conseguiam respirar. Então, olha o que elas faziam. Numa zona gelada, muito úmida, que é Itapetininga, Angatuba, elas respiravam, enchiam o pulmão de ar do lado de fora, corriam para dentro do forno, jogavam o que elas conseguiam jogar, ainda sem respirar, para fora do forno, e depois faziam isso sucessivamente, porque dentro do forno não tinha condição de respirar. Mergulhador. E eu tenho foto de criança dentro do forno em que ele está com o pezinho levantado, porque estava tão quente lá dentro que ele não conseguia pisar direito. Então, foram cenas, assim, muito dramáticas. É uma tragédia. A senhora viu isso? A senhora presenciou? Vi pessoalmente. Devo ter umas 700 horas de fitas gravadas, matérias que saíram. Tem uma matéria linda, que eu não me esqueço dela nunca, da TV Cultura, em que o repórter começou a entrevistar uma menina. Olhando, a menina sentadinha num banco, olhando para ela, ela tinha marcas no rosto que parecia que era uma idosa. Mas ela tinha 15 anos. E o Delfino Araújo, que você deve conhecer, perguntou a ela, depois de perguntar várias coisas, perguntou se ela tinha um sonho. E ela respondeu, eu tenho um sonho. Ele falou, qual que é o seu sonho? Ela falou, escola. Ele falou, por que você sonha com escola? Porque ela não conhece escola. Ela falou, eu não conheço escola. Nunca teve escola? Não, nunca teve escola. Olha, Zancompe, a minha passagem, e vendo essas fiscalizações, revendo depois as matérias das televisões, das TVs, minha vida mudou. Mudou para sempre, porque eu passei a entender muito profundamente o que é uma criança. Uma criança é um ser completo, mas é informação.
Ele precisa ser protegido em todas as instâncias. Ele precisa de apoio e educação integral para a vida. Como é que se coloca uma criança de 5 anos ajudando no trabalho do pai e da mãe? Isso não tem cabimento. A criança, na idade da primeira idade, ela tem que brincar, ela tem que correr, ela tem que aprender a andar, a correr e a se defender. E essas crianças que eu vi, elas não podiam fazer nada disso. Elas já estavam sendo exploradas no mundo do trabalho. E por que foi caracterizado como trabalho escravo? Porque eles consumiam comida. Quem contratou, que era chamado gato na época, o empreiteiro da mão de obra, ele fornecia alimento básico, o óleo, o arroz, o feijão, o café, só que ele cobrava. E os trabalhadores, o que eles trabalhavam, o que eles ganhavam no trabalho, nunca dava para pagar o que eles deviam. Então, eles não podiam sair do acampamento. Eles trabalhavam pela comida que recebiam. E era uma coisa comparada à escravidão, porque eles não podiam deixar aquele trabalho para buscar outro trabalho. Eles estavam sempre devendo para o contratador. E eu conversei depois das fiscalizações, eu recebi na secretaria algumas pessoas, uma delas foi um dos fazendeiros. E ele falou, olha, ele me confessou, falou, eu passava ali, eu via aquelas famílias e eu não achava que tinha nada errado. O cara me confessou, eu não achava que tinha nada errado. Mas o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu um grande avanço, sobretudo nessa zona onde os prefeitos, o prefeito Emílio Lisboa, me apoiou muito. Nós fizemos um acordo com todos os fazendeiros para que contratassem em carteira, registro em carteira, todos os trabalhadores adultos. Porque eles contratavam só o chefe de família. E o chefe de família tinha que levar a mulher e as crianças para ajudar. Nós acabamos com isso. Tem que contratar adulto. E as crianças, com o apoio das prefeituras, nós colocamos todas nas escolas. Então, foi de um êxito muito grande. Eu retornei em 2006 na cidade e tive a alegria de constatar que continua assim. A cidade de Ingatuba é um exemplo hoje de como se resolve uma tragédia dessa, um serviço um acontecimento tão trágico e tão profundo na vida de seres humanos, mas que ficou bem resolvido. Hoje a cidade é um modelo. O campo todinho, todos os trabalhadores da zona rural são contratados em carteira e não tem nenhuma criança no trabalho. Há muito tempo que não tem nenhuma criança fora da escola ou no trabalho. Este é um dos prêmios, a senhora foi premiada por esse trabalho, reconhecida por esse trabalho com um prêmio internacional. Foi. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, deu um prêmio, o Unicef deu um prêmio por causa das crianças, e na época a Fundação Mafre, ela colaborava com trabalhos sociais nessa área. Então, ela também me deu um prêmio, me concedeu um prêmio pelo trabalho realizado. A senhora está afastada, mas será que nós ainda teríamos esse tipo de trabalho por aqui? Olha, hoje nós temos aqui na cidade de São Paulo denúncias de que na área de costureiras bolivianas e bolivianos são explorados no mundo do trabalho. Não por brasileiros, seriam explorados por outros bolivianos. Então, nós temos alguns casos na cidade. Mas, na época, em 86, 87, no governo Montoro, nós encontramos aqui na cidade de São Paulo também trabalhadores considerados na situação análoga à de escravos, em várias metalúrgicas, em que elas até não existiam formalmente. Elas eram quase que umas coisas assim, escondidas. E os trabalhadores eram mantidos quase que em cativeiro, sempre devendo para não sair.
Mas isso na cidade de São Paulo, esta área da indústria acabou. Até porque todas as indústrias poluentes, que em 86 tinha muitas ainda na cidade de São Paulo, hoje não tem mais. As indústrias poluentes saíram de São Paulo e, ao sair, elas tiveram que se adaptar às novas regras de saneamento, de meio ambiente, para continuarem a produzir. Mas hoje, as denúncias que nós temos de trabalho escravo na cidade de São Paulo são referentes a costureiras e costureiros que viriam da Bolívia e que seriam explorados por outros bolivianos que as mantinham ou manteriam escondidas em casas para que produzissem, porque talvez elas não tivessem também em situação legal na cidade de São Paulo. Alda Marco Antônio, engenheira sanitarista, me assusta quando se fala em trabalho escravo para aquele que procura o seu primeiro emprego. Aí me assusta essa situação que a senhora descreve aqui, que é bem recente, não é longa, né? Não estamos distante desta situação que a senhora descreve. Teria alguma orientação como secretária do Trabalho que foi para quem procura o seu primeiro emprego? Olha, preparação. Hoje em dia, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, o governo fez um grande avanço, o governo do estado, criando as ETECs, as escolas técnicas, e as faculdades técnicas. São mais de 200 escolas. O jovem precisa estudar. Como a criança também tem que estar dentro da escola. Mas, sobretudo, o adolescente não pode abandonar a escola. Ele tem que ficar na escola e ele tem que procurar algo mais do que o ginásio, do que o colégio, do que o primeiro grau, do que o segundo grau. Estas ETECs são sensacionais, porque as turmas de formandas, elas saem da formatura praticamente empregadas. Então, a minha sugestão é o preparo. A família precisa investir no jovem, na educação e no preparo para a vida, no preparo para o trabalho. Eu abordei com a senhora o período em que a senhora foi secretária estadual do Trabalho, mas a senhora foi também secretária do Menor no estado de São Paulo. E a sua atuação nessa área que levou a prêmios na Unicef. Mas não são apenas prêmios, né? São projetos, são... como é que eu coloco? São modelos escolhidos. São modelos para o mundo. O nome foi dado pela ONU assim, foi de 1988, aquela conferência da ONU. Eles escolheram 15 projetos transformados em projetos mundiais, modelos para o mundo. E no mundo inteiro, eles escolheram 15. Só que 8 deles foram brasileiros. E os 8 foram da Secretaria do Menor do Estado de São Paulo. Quer dizer que mais de 50% foram sugestões adotadas nos projetos aqui no Estado de São Paulo, quando a senhora era secretária do Menor. Porque teve uma novidade muito grande. Na legislação brasileira, Zancopé, até então, foi no governo Quércia, até esse momento, a criança aparecia na legislação brasileira em apenas um local, na lei trabalhista, que dizia que a criança podia trabalhar a partir dos 12 anos. Ponto. O que o Estado como poder público, fazia em relação às crianças naquela época, até aquela época? Tinha 2 ações. Uma ação com crianças muito pobres, que era o assistencialismo. Um dia um prato de sopa, outro dia uma roupa, outro dia uma consulta médica, mas nada que mudasse a história de vida daquela criança pobre. Essa era uma atitude do poder público. A outra atitude era repressiva. A criança ou adolescente em conflito com a lei, ele era colocado dentro dos muros da FEBEM. Quando nós começamos a estudar essa questão, nós vimos a complexidade das necessidades. Então, se você ia fazer uma casa-abrigo para criança vítima, tem vários tipos de vítima, criança vítima. Tem a criança que foi espancada dentro de casa. Ela tem que ser atendida por um educador especializado, por alguém que foi treinado para aquela questão, porque ela traz
questões psicológicas gravíssimas, sabe? E é preciso distinguir. Então, nós fomos criando os atendimentos na medida da necessidade. Uma criança em conflito com a lei tem que ter um atendimento diferente. Uma criança que vive com a família, mas é pobre e precisa de creche, é um outro tipo de atendimento. Então, nós fomos criando programas e criamos 14 diferentes programas, eram 14 diferentes atendimentos que cercava a vida da criança como um todo. Ou seja, esse foi chamado de atendimento integral, educação integral para a vida. E isso causou um impacto muito grande. Nesta época, Zancopé, estava em curso os estudos e os trabalhos na Câmara Federal da Constituinte. Nós estávamos discutindo uma nova Constituinte. E tinha o grupo que tratava da criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente. E muitos deputados falavam para quem coordenava pelo lado do governo, era o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, de saudosa memória, e a secretária, a ministra, era Fátima Bezerra. Eles ouviam toda hora lá na Câmara, não, o Estatuto não serve para o Brasil. O Estatuto é coisa para a Suíça, para a Suécia, não é para o Brasil não consegue fazer isso que vocês estão dizendo. Aí eles respondiam, já está fazendo. São Paulo, o governo de São Paulo já está fazendo. Então, eles traziam. Toda semana eu recebia um grupo de deputados para mostrar o que nós estávamos fazendo. E colocávamos para eles esta sistemática de olhar a criança como um todo e na especificidade da necessidade dela. Qual era o problema que ela enfrentava? E esse problema tinha que ter um enfrentamento adequado, um enfrentamento estudado, um enfrentamento de profissionais treinados para aquilo. Então, criamos, inclusive, uma escola de formação de educadores. E essa escola se tornou internacional porque nós fizemos convênio. A Unicef veio pedir para que nós treinássemos pessoas de outros países. E São Paulo, nesta escola, que era na Rua Piratininga, aqui na capital, nós treinamos técnicos de 19 outros países. Era, então, o seguinte, na imprensa mundial e nos estratos que cuidam de criança, no Unicef, na ONU, em outras partes do mundo, São Paulo estava sendo vista como uma ponta, como a coisa mais moderna de avanço de cuidados com crianças e adolescentes. Tanto que a ONU veio filmar esses 8 programas e fez parte de um vídeo que foi distribuído para todos os países membros. E despertou interesse em metade do mundo. Nós recebemos aqui em São Paulo mais de 120 delegações estrangeiras. E ficamos sabendo das particularidades de países como o Japão, como a Alemanha, como a Índia. Nem falo os latinos vieram todos da América Latina inteira, da Europa também, França, Itália, e nós ficamos sabendo de coisas assim. Quando eu recebi a delegação do Japão, dos educadores, eles ficaram muito impactados com o Circo Escola, porque os programas, todos os nossos programas, envolviam cultura, as linguagens da cultura, porque a criança tinha que se desinibir. Ela tinha que sonhar. Se ela não sonhasse, ela não cresce direito. E nós criamos programas do sonho, depois de um espetáculo de circo, eu recebi na minha... Como era o Circo Escola? O Circo Escola é fantástico, porque no Circo Escola tudo envolve perigo. É maravilhoso. Tudo envolve perigo. E a criança, para aprender a se equilibrar naquela corda bamba, que lá não chama corda bamba, chama arame esticado, ela tinha que vencer o medo. E ela, vencendo o medo, ela ia ficar mais segura na vida dela. Ela aprendia a solidariedade no concreto, porque para se pendurar no trapézio, alguém tem que segurar a corda aqui embaixo. E se esse alguém soltar a corda, o outro cai e morre. Então, ele precisa confiar em alguém e depois ele precisa ajudar alguém. Isso é solidariedade no concreto. É tão lindo. O circo é o seguinte, quando acaba um espetáculo, como é que o artista do circo agradece? Ele agradece levantando os braços e sorrindo, que é o oposto do teatro, que abaixa a cabeça. Então, é uma coisa muito alegre e envolve todas as áreas da vida.
E quem eram os professores? Os circenses. Eles são professores por excelência, porque eles ensinam os próprios filhos. E eu fiquei maravilhada de ouvir também, porque recebendo tantas equipes de educadores de outros países, por exemplo, eu tomei conhecimento que no Japão é muito comum crianças suicidar-se. Crianças se matam. E outra coisa, também tem linchamento de crianças pelos colegas. É tão rígido o ensino, tão rígido, que tem crianças que não conseguem acompanhar. E quando elas não conseguem acompanhar, elas são excluídas da sala pelos coleguinhas. E, às vezes, tem casos de linchamento, batem até matar. Foi o que eu ouvi nessa época. E também tem muito caso de suicídio. A criança não consegue acompanhar, ela fica com vergonha e ela não quer voltar mais para a sala, ela dá um jeito de se matar, de se perder, de fugir. Alda, um detalhe, quando falamos do Circo Escola, a reação das famílias, quando você conseguia, porque tinha uma parte de convencimento, não era simplesmente um projeto Circo Escola e todo mundo ia lá e participava. Não, tinha uma parte de convencimento da família, aceitação da família para que participasse desse projeto. Você tocou num dos capítulos mais lindos deste programa. É o seguinte, nós preparávamos uma turma e ia fazer o primeiro espetáculo. A criança chegava para nós com a pele enrugada, sujinha, cabelo cortado com tesourada, precisando de dentista, precisando de cuidados básicos. E ela aprendia tudo isso. E ela aprendia todas as atividades que ela tinha que fazer no circo. Porque nós colocávamos, no primeiro espetáculo, 120 crianças em cena. 120, quem vai maquiar 120 crianças? Claro, uma ia maquiar a outra e vice-versa. Ela tinha que aprender maquiagem. Quem ia bordar aquela roupa maravilhosa? Cada um bordava a sua, então tinha que aprender a bordar. A costureira ficava lá ensinando. E assim, aquela criança sujinha que chegou no primeiro dia, no dia do espetáculo, nós convidávamos a comunidade inteira. Então, vinha o pai, irmão, tio e os vizinhos, o dono do bar da esquina. Lotava 3.000 pessoas em cada circo, como assistentes. Eles não entendiam, porque quando eles viam aquelas crianças lindas, maravilhosas, maquiadas, com gel no cabelo, com luz em cima, e fazendo algo que ia ser aplaudida, eles mudavam a relação deles com as crianças dentro de casa, diminuiu drasticamente espancamentos. E uma outra coisa, um outro ganho sensacional, as meninas começavam a entender que tinha algo muito errado com elas dentro de casa. Aquelas que eram mais ou menos 30% das meninas alunas do Circo Escola eram ser viciadas sexualmente dentro de casa. E quando ela crescia no espetáculo, que era aplaudida e que ela passava a ser respeitada, ela entendia que tinha algo errado. Então ela procurava a professora, procurava o professor. Aí nós tínhamos uma equipe especializada de visitar a família e tratar dessa questão em conjunto com a família. Então, foi uma coisa assim, é um milagre esse programa. Ele tinha que estar continuando, ele tinha que ter dado mais frutos, sabe? Mas, infelizmente, ele... O que um faz não serve para o outro. Posso abordar contigo, Alda, Marco Antônio? Aliás, eu comecei perguntando isso, né? Mas o que seduz onde a política seduz as mulheres, né? Você gosta de política, não? Eu acho importante política. Foi prefeita, vice-prefeita na cidade de São Paulo. Prefeita, né? Ocupou o cargo várias vezes, tal. Mas mudou alguma coisa neste teu empenho de fazer as mulheres participarem? No início, no final do ano passado, início deste ano, nós conversamos exatamente sobre isso aqui no Gente que Fala, que é a participação das mulheres na política, né? E eu perguntei, a primeira pergunta que fiz aqui, mas e agora? O que acontece? Eu fico tão triste, Zancopé, porque de 180 países pesquisados, o Brasil ficou lá, quase em último lugar, na presença de mulheres, tanto na militância política,
quanto dentro dos partidos, quanto em cargos públicos, quanto em cargos de comando. É muito ruim para o Brasil e para nós, mulheres. Quando você foi convidada a ser vice-prefeita do Kassab, né? Kassab. Vice-prefeita na administração do Kassab, política é um ambiente machista. Qual a reação que você sentiu de nós, homens? É difícil quando você tem um cargo assim, alguém fez ser explícito, mas tem. Não, porque mulher... eu quero ser vice-prefeito. mulher... A gente passa da parte, porque eu me coloco aqui porque é mais fácil, né? Mas eu quero ser o vice-prefeito. Por que uma mulher vai ser candidata no meu lugar? Foi duro isso, muito duro, porque os seus colegas que são deputados, vereadores, claro, eles deveriam ter a preferência, mas aí esse jogo é mais amplo, porque quem convida também sabe quem vai convidar, escolhe a quem vai convidar. Por quê? Ele tem pesquisas em mão, ele sabe quem mais vai colaborar em votos com ele. Porque a aliança se dá entre o candidato, digamos, a governador, a vice-governador, ele se dá por interesse político. Sim. E quem vai convidar tem pesquisas em mão e vai convidar quem tem mais facilidade de ajudá-lo a ser vitorioso. Essa é a minha explicação. Eu realmente nunca fiz campanha para essa situação, acabou acontecendo, eu estava no PMDB naquela época e fiquei 33, 40, mais 40 anos lá militando no partido, e eles me escolheram. Eu fiquei tão honrada, muito honrada, não iria falar não de jeito nenhum, porque era a vida inteira eu fico brigando com as mulheres, incentivando-as a aceitarem cargos de responsabilidade. Então, quando toca para mim, eu não posso, em hipótese alguma, dizer não. Mas a discriminação existe, mas quando a gente assume um cargo desse, ela é velada, né? É velada. Muita gente te chama de menina. Engraçado, o homem gosta de chamar menina, a mulher. Velha, a pessoa é adulta, tem 70 anos. Como é que é isso? Ô menina, fica te chamando de menina. É uma forma de diminuir. É uma forma de diminuir. Não está elogiando. Não é isso, né? Então, essas coisas... Porque a discriminação ela é tão sutil. Vou te contar um caso que aconteceu comigo. Eu fiz 5 anos de engenharia, faculdade de engenharia, junto com uma menina. Nós éramos só 2 meninas estudantes de engenharia. No 4º ano, nós percebemos que os colegas estavam em greve. Nós não entendemos, fomos conversar com eles. Por que vocês estão em greve? Eles responderam, porque não tem papel higiênico no nosso banheiro. Eu olhei para ela olhou para mim, eles têm banheiro. Nós não tínhamos. Nós não tínhamos não era banheiro. Uma questão de papel, né? Nós não tínhamos banheiro e nós não percebíamos. Eu morava na mesma cidade, Uberaba, e ela tinha vindo de fora, de Sertãozinho, então ela morava numa pensão disto para estudantes, muito próximo da faculdade. Na hora do recreio, nós 2 corríamos para lá, usávamos o banheiro da pensão onde ela morava. E não reclamávamos, porque não tinha banheiro feminino. Não tinha banheiro feminino na faculdade. E a gente não percebia, porque a discriminação, o machismo, ele é dissimulado. Muitas vezes ele vem travestido assim, de um elogio. Como que eu te falei, ô menina. Não sou menina, sou uma senhora, por favor. Mas, Alda, você foi candidata ao Senado. Fui. Eu fiz referência ao teu desempenho como vice-prefeita do Kassab, né, do Gilberto Kassab, mas foi candidata ao Senado. Quase 1 milhão de votos e aí não se elege. Qual é a tua reação diante disso? Olha, eu achei que esse quase 1 milhão de votos foi um grande presente, porque a campanha foi feita sem 1 centavo. Sem 1 centavo. O governador Quércia foi candidato a governador e ele fez um grande apoio a mim, porque eu o acompanhava no estado inteiro. Só que onde nós chegávamos, claro, todos os holofotes eram em função dele. E eu também, uma ou outra vez, era entrevistada, mas quase nunca dava aquela correria de campanha. Mas eu sou muito grata a ele, porque se ele não tivesse me levado com ele no avião, na campanha que ele fez, eu não teria feito campanha menor ainda. Eu fiquei muito
recompensada com esses votos, Ancopé, porque foram votos que custaram 0 centavos cada um. Foram votos de amigos, de pessoas que simpatizaram com o que eu falava na televisão. Eu falava pessoalmente, assim, era só meu rosto falando sobre os temas nos quais eu acredito. Outro dia, revendo, eu continuo pensando a mesma coisa. Falava, gente, mas não mudou nada, porque se eu continuo pensando a mesma coisa, é porque nós não avançamos. Quando você diz que não há participação de mulheres, né? É pequena, é muito pequena. Não há participação de mulheres porque é um homem que escolhe, né? Você foi beneficiada pela eficiência de governadores como Franco Montoro, como Quércia e como o Kassab, que é um... Lembro também Itamar Franco, hein? Itamar Franco, eu trabalhei com ele e ele me fez representante do Brasil na OEA para assuntos de criança. Foi uma grande honra para mim. Reflexo do trabalho que você fez na Secretaria do Menor aqui, Secretaria do Trabalho, Secretaria do Menor. Mas é um homem que escolhe. É verdade. Né? Então, eu sou eleito, agora vai ter eleição para governador, sou eleito governador, se sobrar, eu coloco uma mulher lá. Seria mais ou menos isso? Eu acho que sim. Estou me lembrando da Michelle Bachelet, que acabou de sair há pouco tempo, deixou o governo do Chile. Ela fez o secretariado dela, o ministério dela, paritário. Ela colocou metade mulheres e metade homens. A gente pede isso, simplesmente. Na América Latina inteira, o país mais avançado em presença de mulheres é a Bolívia. A Bolívia tem 56% de mulheres no parlamento e tem mais mulheres nos ministérios do que homens. Todos esses países da América do Sul, eles têm mais mulheres no parlamento do que o Brasil, porque eles criaram as cotas de eleitas, que é uma coisa que nós defendemos aqui no Brasil. Cotas? Cotas de eleitas. Como cota de eleita? Porque é o seguinte, dizem que tem que ter 30% de candidatas, mulheres em cada chapa dos candidatos homens quando se forma a chapa de candidatos. Nós temos eleição este ano. Então, o que nós queríamos? Que 70% dos homens mais votados são eleitos e 30% das mulheres mais votadas, independente dos votos, da quantidade de votos, também pudessem ser eleitas. Todos os outros países da América do Sul fizeram isso. Por isso que tem mais mulher lá. Mas os homens é que fazem as leis. Aqui no Brasil não vai ter saída, porque o Congresso Nacional tem que aprovar. E nós só temos 51 mulheres num conjunto de 500 Aldemar Antônio, atualmente você é afiliada ao PSD. E o PSD Mulher? Sim, eu sou coordenadora do PSD Mulher. Esse vai muito bem, existe no Brasil inteiro, dentro das nossas limitações, porque o PSD é novo, não tem nem 6 anos de vida. E as mulheres, a média de mulheres militantes é mais ou menos a média dos outros partidos brasileiros. Então, mas o que é importante é que ele existe no Brasil inteiro, com coordenadorias, com mulheres que vão buscar outras mulheres. Mas a mesma dificuldade que eu tenho aqui no Nacional, elas têm também lá na situação local. Mas ele existe, está ativo, trabalha no Brasil inteiro. Aquelas mulheres que nos acompanham agora, qual seria a tua fala para convencê-las a participar de um partido político? Eu gostaria de dizer o seguinte, se você conhece o trabalho de uma ONG, você vai entender o que eu digo. Uma ONG faz um trabalho maravilhoso, esforçado, mas ela tem limitação. Se ela pode atender 20 pessoas, ela não vai conseguir atender a 21ª. Se você estiver dentro de um partido político, as suas ideias podem ser transformadas em leis. E a lei vai obrigar o atendimento de todas as pessoas no país inteiro.
É importante militar, frequentar partidos, participar das suas reuniões e levar as suas ideias. Você quer período integral, escola de período integral para o seu filho, vai lutar dentro de um partido político, com os deputados desse partido, com os governadores desse partido, para que eles atendam esta sua ideia. Vai ajudar o seu país, vai ajudar a si mesma, vai ajudar as crianças, militando dentro de um partido político, porque fora do partido político você não vai conseguir muita coisa. Mas Alda Marco Antônio, filiada ao PSD, coordenadora do PSD Mulher, o conceito que nós temos é que alguém entre num partido para ser candidato. Não é para ter essa participação que você se referiu agora. Eu agradeço muito você me falar isso. Porque candidato é o mínimo possível. O partido não vive só de candidatos. O partido que só tem candidatos na militância não vai para frente. Eu estou chamando a mulher para militar, para ela abrir seus horizontes, para ela se instruir politicamente, para ela criar uma turma, porque todo partido político hoje tem as suas instâncias de mulher e não precisa ser candidata. Você pode ser uma militante valorosa, colaborar com estudos, colaborar com projetos e exigir dos seus deputados uma ação que você, como cidadã comum, não pode ter. Mas não é tão fácil assim. Você faz um discurso contagiante, mas não é tão fácil. Eu convido. Nós lá temos reuniões, temos metade de um andar inteiro. É isso que eu queria que você colocasse. Nós temos mais de 50 temas estudados, passam para o site e transformados em cadernos. Então, vamos discutir coisas interessantes, porque tudo que interessa para a mulher interessa para todo mundo, interessa para a sociedade, interessa para os filhos das mulheres, porque fala assim, olha, a mulher apanha dentro de casa, ela não apanha sozinha. Se ela tem filhos, os filhos também apanham. Nós queremos mulheres fortes, mulheres que saibam reagir. Se ela não conseguir reagir, ela tem que ter coragem de procurar ajuda. Mulher, se você é maltratada dentro de casa por pai, irmã ou marido, que é mais comum, busque ajuda. Busque ajuda da sua família ou de outras mulheres. Não sinta vergonha. Você não é culpada por essa violência que se abate sobre você. Tenha força para se defender, para defender seus filhos. Agora, é difícil fazer isso sozinha. Procure ajuda. Venha para algum partido político, procure uma delegacia de defesa da mulher e não fique parada, reaja. Mas, Alda, você tocou um aspecto interessante que é o caso de agressões, né? Agressões na família e tudo mais. Mas está aumentando o número de agressões ou está aumentando o número de denúncias? As pessoas estão descobrindo que... Eu acho que aumentou o número de denúncias, porque as mulheres estão sim, mais encorajadas. Porque tem também, a partir do poder público, o incentivo, com publicação do número 190, com publicação de textos incentivando as mulheres a reagirem. Eu acho para mim, eu tenho para mim que a violência sempre existiu e ela agora está mais visível em função dos trabalhos que vêm sendo feitos. Foi um avanço quando o governador Franco Montoro criou a Delegacia da Mulher, né? A administração da senhora era secretária e ele criou a Delegacia da Mulher. Um avanço maravilhoso. Mas é uma delegacia numa cidade de 11 milhões de habitantes, não é? Que permanece 24 horas aberta. Outras unidades, se existirem, fecham. Então, é horário comercial. Então, eu fico preocupado em entender se é um avanço ou estacionou esse... Deixa eu te falar, Zancopé, eu fui coordenadora pelo Conselho da Condição Feminina, eu era vice-presidente na época e a presidente estava fora do Brasil e eu coordenei os trabalhos de ida ao governador Franco Montoro para pedir. Olha o que nós pedimos, não foi uma delegacia específica de mulher. Nós pedimos
é que em cada delegacia de polícia, em cada uma delegacia de polícia, houvesse um quartinho separado que a mulher que fosse reclamar pudesse ser recebida e que o delegado obrigatoriamente fizesse o BO e desse sequência, porque eles não davam sequência e às vezes tinha delegado que maltratava a mulher de novo. Ela tinha já sofrido uma violência, criou coragem, foi fazer BO, o delegado simplesmente perguntava assim para ela: o que a senhora fez para apanhar? Quase que como se ela tivesse culpa mesmo pela violência que ela sofreu. Então, nós pedimos ao governador Montoro que ele criasse em cada delegacia de polícia um separado, que a mulher fosse recebida separadamente pelo delegado, com toda a dignidade, e que fosse obrigatoriamente feito o BO. Ele ficou encantado. Você lembra do governador Montoro? Uma pessoa maravilhosa. Ele e o Bresser Pereira, eu me lembro, estavam sentados os dois. Ele falou: vou chamar o secretário de Segurança e vamos resolver isso agora. É maravilhosa essa ideia. Vem o secretário de Segurança, o atual presidente da República. Era o Michel Temer. E nós falamos, o Montoro, ele já enriquecia a descrição, Sim. Ele já aumentava, vai ter em cada delegacia. O Michel Temer era secretário, ele sabia o pepino que estava indo para ele. Ele já imaginou como é que eu vou fazer isso. E na hora ele é muito esperto, muito inteligente, ele já virou a proposta. Falou: é melhor fazer uma delegacia que onde só tem mulheres, investigadoras, delegadas mulheres, tá. Nós que tínhamos vindo trazer o pedido, olhamos uma para a outra e falamos: putz, nós vamos sair daqui sem nada, acabou. Aí nós resolvemos na hora que entre 0 e alguma coisa nós ficamos com a Delegacia de Defesa da Mulher. E fizemos dela um grande projeto. Ele nomeou 2 delegadas fantásticas, Maria Clementina de Souza e delegada Rosemary Correia, que aceitaram o Conselho da Condição Feminina junto nos primeiros passos da delegacia. E foi um grande sucesso. E ela reverberou, ela tem mais de 120 hoje no estado de São Paulo e ela é um modelo para o Brasil. No Brasil inteiro, onde eu vou falar com esse cargo que eu tenho, com essa missão de coordenadora das mulheres do PSD, a reivindicação lá é para aumentar o número de delegacias de defesa da mulher. Mas você tem razão, é limitado, sim. Alda Marco Antônio, estamos começando o mês de maio, 1º de maio, eleições há alguns meses. Você tem alguma expectativa especial expectativa todos nós temos, né? Especial para estas próximas eleições? Eu estou coordenando o trabalho junto com as candidatas. No Brasil inteiro, nós devemos ter mais de 2.500 candidatas, só do PSD. É pouco, é 30%. A gente, é 30% que é a lei. Dentro da cota. É um começo, é um começo. Mas no Brasil todo do PSD. Sim. Do PSD. Não, estamos falando do PSD. Do PSD. O Nordeste me parece que é onde as mulheres têm mais aceitação a participar da política. E o campeão... Não, o Nordeste é um orgulho para nós. Politizado. A primeira prefeita... Olha, o estado do Rio Grande do Norte é de emocionar. É o estado que mais elege vereadoras, mais elege deputadas, mais elege prefeitas. Só do nosso partido, 16 prefeitas nós elegemos lá, num conjunto de 160 municípios. É maravilhoso. Tem senadoras, a capital já foi governada 2 vezes por mulheres, o estado já foi governado por mulher, agora vai ter uma mulher candidata. Ou seja, o Rio Grande do Norte, o Ceará, Pernambuco, a Bahia é fantástica, as mulheres são fantásticas, elas são politicamente muito mais avançadas do que nós do Centro-Sul. E analisando a realidade brasileira, eu vejo que o nosso estado de São Paulo é muito machista. Ou as mulheres não se preocupam mesmo com estar na política. É triste isso, é triste. Precisava rever, porque faz falta o pensamento feminino. 1/4 de todos os municípios brasileiros, as câmaras municipais não tem nenhuma vereadora. 1/4 de todos os municípios brasileiros não conta com nenhuma vereadora. O que isso quer dizer? Quer dizer que as leis dessa cidade, que regem todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, elas estão sendo feitas
e gestadas só pelo pensamento masculino. Faz falta o pensamento feminino contrabalançando, porque nós pensamos diferente dos homens. É preciso haver harmonia. E nesses municípios não está tendo harmonia entre o pensamento feminino e masculino. É preciso acordar, as mulheres têm que acordar para essa questão. Não pode deixar o Brasil nessa rabeira política em que está. Eu não sou machista, mas não tenho tempo para mais nada. Brincadeiras à parte, estou aproveitando este finalzinho de gente que fala. Quero agradecer imensamente, tirando a brincadeira de lado. Temos tempo assim para que deixe a sua mensagem. Eu adoro quando você, na tua mensagem, incentiva a mulher a participar da política. Eu quero que você repita esta mensagem. Eu não vou falar que é um discurso, não. É uma mensagem. Eu não trato isso como discurso. Eu trato isso como uma mensagem que você tem para incentivar as mulheres a participar da política. Obrigado pela chance. Repita. Mulher, você é forte? Eu estou perguntando. Você é forte? Deixa que eu mesma respondo. Você é muito forte. É você que enfrenta todas as tragédias dentro da família, é você que segura a onda psicológica dentro da sua família. Você tem tempo para tudo. Por que você não usa a força que você tem e o seu tempo para construir algo importantíssimo, que é a sua felicidade? Uma mulher feliz vai fazer outras pessoas felizes. E venha para a política, porque você pode conseguir muito na sua família, no seu trabalho, mas a dimensão do que você consegue atuando dentro de um partido político é muitas vezes maior. Venha militar nos partidos políticos, escolha um partido político do seu agrado, entre na internet, entre no site dos partidos, o do meu é psd.org.br, estude as cartas de princípio de cada partido e vá, procure aquele que mais se aproximar do seu pensamento. Participe, porque fora da política você será comandada por políticos e não vai conseguir ajudar nada à vida da sociedade e do Brasil. Agradeço a engenheira Alda Marco Antônio que participou desta edição de Gente que Fala. Estamos chegando ao final. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.